estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não deixei nós cairmos em tentação, mas livrai o Senhor de todo mal. Que assim seja. E assim seja. Muito obrigado, querida. Nada. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Tem algum recado, Macaira? Posso começar? Não, só tem a nossa palestra próxima. Não vejo ninguém daqui do estúdio participando das palestras. Eu participei. Eu participei, sim. Eu também participei. Tem a feijoada também, não tem não, Macaria? Sim, eu vou terminar. Que a próxima palestra é bem a calhar com o tempo que a gente está vivendo agora. Medicina e Espiritismo. Okay. Então, a gente está vivendo uma pandemia. Como que era o nome do... Marco Antônio Volpe. Não, o palestrante de sábado passado. Avildo Fioravante. O Avildo foi a primeira palestra que eu ouvi há 15, 16 anos atrás no centro, foi uma dele. Ele está sempre aqui. Então, olha, Medicina e Espiritismo, Marco Antônio Volpe. Ele é muito bom, muito didático, é médico. O Marco Antônio Volpe foi aquele... Não foi aquele que fez curso com a gente? Curso? Lembra de um Marco Antônio, um cirurgião neuros? Ele era neuro ou era cardíaco? Não, ele é cirurgião cardíaco. Não é aquele mesmo que fez curso aí no Centro João Batista. Não, acho que é outro. E a feijoada, gente, o próximo sábado também, é R$60, vai ser revertido para as duas casas, o centro e a creche. Está acabando agora o pessoal está ficando chique. Voucher. Acabando os vouchers para É o ticket. Vai aparecer com voucher. Tá ticket bom, mesmo. então é voucher. Olha, voucher fica mais bonito, né? Voucher é no aeroporto. Voucher fica mais bonito. Tá bom. Vamos lá, então? Acabou os recados? Vamos para a nossa aula, porque a nossa aula hoje é uma aula que vai render, tenho certeza disso. Vamos lá, então. Todo mundo está vendo aí? Tô. Ótimo. Então, pessoal, nossa aula de hoje é a aula número 24. Está lá na parte 2 do Livro dos Espíritos. Também tem uma parte nos Missionários da Luz que fala sobre planejamento reencarnatório, da volta do espírito à vida corporal. Então, no capítulo 7, as questões de 330 a 378, que vai falar da união da alma ao corpo. Vai falar um pouquinho também sobre aborto, mas é pouquinha coisa, né? Sobre isso. E nos Missionários da Luz a gente conta um pouco do tema, falando também sobre planejamento reencarnatório no livro de André Luiz. Tem outras literaturas aí vastas, tudo, mas eu trouxe essa aí para poder tentar resumir o nosso trabalho aqui. Então, o objetivo de hoje é a gente entender como é o processo da união da alma do corpo, porque o aborto é considerado crime perante a lei natural, né? A lei de Deus. Também entender qual é a origem das qualidades morais e intelectuais do homem, está um pouco incluído nesse assunto, está no mesmo tema, um pouquinho à frente. E entender a influência do organismo sobre o espírito, como é que o organismo influencia o espírito na hora de reencarnar, né? Será que isso é feito antes da reencarnação, esse planejamento? Tá? E, por fim, vamos entender como se dá o planejamento reencarnatório, né? Você vê que não é pouca coisa, né? O Macário fala assim, você tem que aprender a reduzir, tem que reduzir. Reduz, Macário, para 30 slides. Não é fácil não, mas a gente vai aqui tentando. Vamos lá. Então, a gente vai fazer uma introdução, vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo 2, mas vamos passar de forma assim simplificada para vocês, mas pode perguntar se tiver dúvida, sabe? Sobre o prelúdio da volta, né? Quando o espírito tem aquela sensação que vai voltar, a união da alma e do corpo, as faculdades intelectuais e morais do homem, influência do organismo,
e o planejamento reencarnatório, tá? E na conclusão, vamos propiciar também o entendimento desse processo, como se dá esse processo do espírito, da volta do espírito ao corpo, né? Na ótica espírita, né? A gente vai entender isso aí. Ok? Então, sem mais delongas, união da alma ao corpo, tá? Então, vamos aqui falar um período da volta. Ele pergunta assim, o espírito escolhe o corpo em que encarnará? Será que todos nós, ao encarnar, tivemos essa, eu não vou dizer um privilégio, né? Pode ser, seria um outro termo, né? De poder escolher o corpo que a gente vai receber na próxima encarnação? Será que o espírito tem essa capacidade, tem essa possibilidade de escolher, vamos dizer, possibilidade de escolher o corpo? Vocês acham que... Eu acho que escolher o corpo, não. Eu acho que o que ele escolhe são as provações que esse corpo vai passar. Entre elas, o que a gente chama de questão, por exemplo, as doenças genéticas. Eu acho que é isso que ele escolhe. Mas o corpo, no livro do André Luiz, não. Ele fala que escolhe o tipo do corpo, inclusive, se vem com uma doença. Então eu escolhi vir gorda? Ausência numa perna. Ricardo, eu escolhi vir gorda. Não pode, Ricardo. Eu não quero Não, isso foi fruto do seu trabalho. Isso foi fruto do seu trabalho. Isso daí não é fruto de trabalho, não. Isso daí é fruto de comida. Sem polêmica. Não é trabalho. Isso é fruto do seu livre-arbítrio. Não, vamos polemizar, pessoal. Meu Deus do céu. Segundo o vídeo do Macário, que ele passou na última aula, a gente não escolhe, é genética. Então, a gente escolhe o que vai vir. Então, mas genético, você escolhe a família que tem essa genética. A culpa é dos meus pais, não é minha, eu ser gorda. Só quando a gente está da metade para cima que a gente tem livre a escolher como quer. Eu acho que a gente participa, né? Participa da escolha, agora né? Respondendo a sua pergunta, agora falando sério, eu acho que não. Acho que a gente escolhe as provações que esse corpo vai passar, tipo a questão de doenças genéticas, os problemas que a gente vai passar no decorrer da nossa vida. Pressão alta, diabetes é uma consequência da escolha e assim por diante. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente participa da escolha, né? Porque se tivesse um bonequinho lá montando... Ronaldo, responde antes que continue a polêmica, Ronaldo. Aí está na tela. Sabe o que eu acho? Eu acho que quando a gente está do lado de lá e a gente quer vir e tem que vir, pouco importa. É que aqui a gente começa a achar um monte de defeito. Tá. Não é verdade? Eu acho que aqui a gente começa por um monte de defeito. É que eu estou no celular, então eu olho para vocês, eu olho para o que o Ronaldo está colocando, então tem que ficar trocando a tela, entendeu? Não, tudo bem, sem problema. Então, o espírito, na hora que... Os espíritos falam que a maioria, na boa parte dos espíritos, ele pode escolher o corpo, sim. Tá? E os gêneros das provas que eles vão passar também. Né? O gênero, exemplo, eu vou nascer sem uma perna, sem um braço, porque vai depender da necessidade do espírito, né, se purificar e evoluir. Vai depender do grau de evolução desse espírito. A escolha do corpo também está muito ligado, realmente está ligado à genética, mas também está ligado às qualidades morais do espírito. Porque não adianta eu, como espírito, né, inferiorizado, que sair dos umbrais, cheio de vícios e problemas, né, buscando me recuperar, com algumas sequelas ainda espirituais, vamos falar assim, né, escolher um corpo maravilhoso, que não adianta. Por quê, pessoal, não adianta? Por mais que eu escolha esse corpo, não, eu quero um corpo assim, perfeito, tal. No momento em que o meu espírito, né, os fluidos, né, do meu espírito, entrar em contato na hora da formação do zigoto, do ovo, com o espermatozoide, a gente sabe que isso é ação magnética. Tá? Muitas vezes, né, os espíritos falam que tem os construtores espirituais que vão fazer de tudo para a gente ter um corpo de acordo com a necessidade que o nosso espírito precisa para a próxima encarnação crescer e evoluir, dar um passo a mais, vamos dizer assim. Mas as tendências que a gente carrega, né, elas vão influenciar muito, né, na formação, né, nessa forma desse próximo corpo. Então,
eles falam aqui, claro que você pode escolher, mas tudo depende, né? Depende de uma série de contextos que você precisa ter, né, para poder ter um corpo que você almeja. Muitas vezes o próprio espírito escolhe vir num corpo com defeito, com algum problema genético, justamente porque é aquilo ali que vai fazer a reparação, a quitação daquelas dívidas lá de trás dele. Então, não é porque o espírito veio sem um braço, ou sem uma perna, ou com uma doença congênita, né? Ah, meu Deus, né? Mas ali é o resgate do espírito. Né? Às vezes a gente só olha para o problema, mas a gente não olha para a solução espiritual que está acontecendo por trás desse problema, não é verdade? Entendeu? A ideia sempre é essa. E o corpo é instrumento, né? Vamos continuar para a gente ir tirando as dúvidas no caminho. Nem sempre lhe é permitido escolha, claro que não. A gente sabe que tem aquelas encarnações compulsórias, né? Os espíritos que estão lá no umbral, eles não querem sair de lá, eles insistem em estar por aí fazendo mal, então insistem em estar por aí causando desordem. Esses espíritos vai ter uma hora que ele vai ter que voltar justamente para dar sequência à sua evolução, mesmo nessa situação. Agora, você acha que os espíritos desse quilate, né, muito inferiorizados, cheio de vícios, numa encarnação compulsória, ele vai receber um corpo maravilhoso? Para pensar. A gente sabe que tem um planejamento reencarnatório. Não pense que, por ser uma encarnação compulsória, nada está fora das vistas de Deus. Não, tudo está de acordo com, né, a permissão de Deus. Tem um planejamento, por mais que pareça ser uma coisa assim esporádica, espontânea. Não existe essa coisa de encarnação espontânea, encarnação esporádica, não. Tudo é planejado, mesmo estas que são compulsórias. Obviamente, elas não vão ter, vamos dizer assim, todo aquele planejamento requisitado, como espírito que já se conscientizou que errou, quer voltar, quer receber um corpo para poder se purificar. Esses que não querem se purificar, esses que estão revoltados, são rebelias, eles não vão querer passar por esse processo de reeducação. Então, automaticamente, eles são colocados para adormecer e são encarnados. Só que essas energias negativas deles são tão fortes, como eu falei, né? O próprio óvulo, né? Os espíritos falam que o útero da mulher é um vaso magnético. Entenda o que é um vaso magnético, ou seja, ela atrai as coisas de acordo com o que vai se formar. Um exemplo, né? Um óvulo que está ali, um espermatozoide. Obviamente, né? No momento que eles se juntam para formar o zigoto ali, né? Para formar o ovo ali dentro do útero, e há aquela ligação, né, do fluido, né, do espírito nesse óvulo aí que vai se formar um ser. Esses fluidos que esse espírito carrega, pesado, negativo, você acha que eles não vão influenciar magneticamente nesse óvulo? Claro que vai. Tá? É por isso que muitos deles vêm com muitas mutação genética, alguns com grande deformação, porque o espírito já está deformado, o espírito já está defeituoso, não é defeituoso, o espírito está cheio de sequelas que tem que se fazer vamos dizer assim, uma cirurgia plástica. É justamente nessa encarnação que ele vai começar a expurgar, vai começar a limpar isso aí para numa próxima voltar melhor. Obviamente, tem espíritos que como missão, eles acordam no mundo espiritual para receber esses espíritos e para poder dar uma encaminhada nele para um lado melhor da vida. São espíritos, vamos dizer assim, mais esclarecidos, que já no planejamento, muitos deles já podem receber esses espíritos nesse tipo para poder melhorar, encaminhar, porque muitas vezes você percebe uma família que a mulher tem 2, 3, 4 filhos, não tem problema nenhum de genética na família, e vem um filho com problema genético. Vem um filho com hemofilia, vem um filho com defeito. Né? O que é que causa isso? A doutrina espírita é muito clara com relação a isso. Quando a gente lê os livros, né, principalmente o do André Luiz, a gente entende como é que se forma essa genética para poder, nessa formação do indivíduo no óvulo da mãe,
né? Como é que se dá esse processo, como é que as células vão se repartindo. Tudo isso é ação magnética, e esse fluido, essa ligação do espírito no óvulo, né, é o próprio perispírito que está se unindo ali para se formar um ser. E a partir daí, né, é tanto, pessoal, que durante as gestações desses espíritos, né, óbvio que tem envolvido aí o amor de Deus diante da concepção de um ser, é óbvio, né? Isso é maravilhoso, que ajuda a diminuir essas energias, né, deletérias, né? A mãe, ela recebe essas cargas, né, inferiorizada desse espírito que vai encarnar. Ela vai sentir, porque ela se une praticamente, vamos dizer, mentalmente, esse ser que vai nascer ali, né? E, obviamente, ela vai sentir algumas coisas, algumas repulsas, algumas ideias, alguns sentimentos que ela, por volta, não tinha, né? E aquilo ali se traduz nessa questão que o espírito já coloca, né, alguma coisa ali no útero dela e vai passar pela essa parte, vamos dizer, orgânica dela, influencia também a parte mental. Porque a carga negativa é grande quando ela vai encarnar, né? Essa carga negativa é grande, e a mãe vai sentir, né? A mãe sente. Alguma dúvida, pessoal? Quer perguntar algo? Então, vamos lá. Aqui, ó, o corpo pode lhe ser imposto, porque como é uma expiação, né? Você não tem muito o que escolher. Então, é imposto justamente para você quitar, né, os seus compromissos passados e, numa próxima encarnação, você pegar um corpo até melhor para poder dar seguimento à sua evolução. E quais são as sensações que se sente diante da reencarnação, né? Qual é que o espírito sente, né, durante esse processo de reencarnação? Não só o espírito, a mãe também vai sentir, mas, né, a gente está falando aqui da união, não, então estamos falando, né, como o espírito vai se unir ali para poder encarnar, né? O que é que ele vai sentir nesses momentos, né? Ó, expectativa, ansiedade e agonia. Os espíritos falam que a perturbação diante da reencarnação ela é muito maior que diante da desencarnação. Ou seja, nós ficamos muito mais perturbados no momento de encarnar do que no momento de desencarnar, porque os dois processos existem uma perturbação. Mas aqui tem a expectativa, né, do espírito que vai perguntar: puxa, será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou conseguir saldar os meus compromissos de outra vida? Será que eu vou ter a ajuda dos benfeitores, dos amigos espirituais, para poder... Tudo isso passa na cabeça. Isso aí traz uma ansiedade para ele. E muitos entram em processo de agonia que chega algumas vezes, até durante a gestação, ele desistir da prova. Ele tem que esperar uma nova oportunidade. Quando ele desiste, né, ele corta o laço que está unido ali ao feto, né? O filho se desfaz, porque no momento em que ele está unido, ainda está naquela fase de gestação, esse laço ainda é muito tênue, é muito frágil, ainda pode se romper a qualquer instante. Se o espírito achar, se achar que ele não tem condições, ele é incapaz, e essas ideias começarem a perturbar ele demais, ele acaba desistindo, até esperar uma nova oportunidade de reeducação, porque esses espíritos que vão reencarnar, vamos dizer, a maioria deles, antes de reencarnar, eles passam por um processo de reeducação para entender o porquê da encarnação, o porquê que tem que passar pelas provas, aquelas expiações, o porquê que ele tem que resgatar alguns compromissos lá de trás, né? O porquê de ser uma pessoa boa, o porquê de se melhorar, tudo isso eles aprendem. E aquelas que estão aptas e entendem tudo isso, eles já começam no processo de reencarnação, vamos falar assim, né? Então, o espírito, praticamente, ele pressente o momento que ele vai reencarnar. Ele tem esse pressentimento, ele não sabe, ele pressente que está chegando a hora. Tá? Normalmente, eles são preparados antes. Tá bom? Então, a perturbação, como eu já falei, é maior e mais longa, né, pessoal? Por que, pessoal, é mais longa? Porque no processo de reencarnação, o espírito, o que acontece? O perispírito ele vai ter que ser miniaturizado, ele vai diminuir de tamanho, né, e vai ser colocado ali naquele óvulo. Obviamente,
o espírito ele vai passar por um processo como se fosse um sono profundo, que ele está mais acordado, dormindo, acordado, então ele ainda fica com aquele torpor. E isso, para nós aqui, leva, normalmente, um parto, são 9 meses, né? Alguns prematuros nascem de 7, não, mas a ideia mais ou menos é essa. Então, esse processo de ele estar ali, no primeiro mês, no segundo mês, são fases da gestação que o espírito ainda está ligado ali ao útero da mãe, sentindo todas aquelas sensações, né? Vai perdendo um pouco a sua consciência até o momento que ele perde totalmente a consciência, esquece do seu passado, esquece das coisas lá de trás, para entrar numa nova fase, até no momento que ele nasce. E aí sim, aí no momento que ele nasce, né, está consumado ali a ligação. Mas mesmo assim, ele ainda terá um acompanhamento de espíritos que trabalham nessa área de reencarnação, para que até os 7 anos tudo corra de acordo com o planejado. Ou seja, você vê que o processo de encarnação não é uma coisa assim, um planejamento, não é algo assim de amador, não. Tem uma equipe, tem os espíritos que eles chamam construtores, esses espíritos construtores, que é a obra do André Luiz, Mensageiro da Luz, eles são especialistas só nessa parte da reencarnação, de colocar, ligar o espírito ao óvulo e fazer com que esse processo tenha sucesso. Ele, por magnetização, como a gente vê a reencarnação do Segismundo, o espírito Alexandre, ele pega ali o dedo, ele vai magnetizando aquele espermatozoide que mais se encaixa com a necessidade do Segismundo para colocar no útero da mãe, só que ele entra, né? Porque aqui ele tem todos os componentes necessários para que a encarnação dele seja proveitosa e de acordo com as necessidades que ele tem que passar. Tudo isso magneticamente. Imagine quando você tem a encarnação, que muitas vezes é feita através de uma maneira que não vamos dizer, acidental, né? Um estupro, né? Algo que não seja planejado. Ou seja, o que é que vai magnetizar esse espermatozoide? São as próprias energias fluídicas do espírito que está muito próximo ali, que vai reencarnar. Obviamente, mas ligado com as ideias e as necessidades daqueles pais ali, porque se estão próximos é porque eles pensam e afinam as ideias. Tá? Os espíritos falam que o útero ele é vamos dizer assim, um vaso magnetizador. E quando o espírito está para encarnar, ele se sente uma atração, como é que ele se diz? Uma atração que você não pode, não tem como sair dela, né? É uma atração irresistível, né, ao útero. Então, ele se sente atraído, ele não tem como se sair desse laço. Então, é praticamente como se ele fosse puxado para dentro do útero nesse momento da reencarnação. Isso é falado nas obras do André Luiz. Então, a gente percebe que a gente está encarnado hoje aqui, a gente passou por esses processos de planejamento, a gente acredita, assim, para poder chegar aqui e se melhorar. E muitos estão passando ainda. Tá? É pela morte o espírito sai da escravidão e pelo nascimento ele entra para ela. A escravidão no sentido que o nosso espírito, que é livre, né, na reticidade, ele praticamente está nesse, vamos dizer, nesse vaso de carne aqui que limita as ações totalmente do espírito. Então você está preso no mundo que tem as suas ciências físicas que fazem com que ele interaja de acordo com a necessidade. Fome, sede, movimentação, reprodução, tudo isso, né, ele prende o espírito aqui. O espírito só no sono que o espírito consegue se soltar. Mas fora disso, ele é escravo, né, vamos dizer assim, dessa carne, mais abençoada carne, né, que serve para que ele dê um passo a mais na sua evolução. É importante, quando o espírito está na necessidade, eles veem lá no mundo espiritual, né, os mundos, eles têm como, eles não vão, mas eles veem como é a felicidade daqueles espíritos que estão nos mundos de regeneração, nos mundos felizes, divinos, e ele almeja isso para ele, e ele quer o mais rápido possível chegar nesse estágio de felicidade.
Mas ele só consegue fazer isso mais rapidamente através da reencarnação. Ah, eu poderia ficar no mundo espiritual para chegar nisso. Sim, mas você vai demorar muito, muito, muito. Então, o processo de, vamos dizer, o atalho que se tem para se evoluir mais rápido é você provar, espiar o que você realmente aprendeu, colocar a prova e você dizer, não, é isso mesmo, é isso que é certo, e você sair daqui dizendo, ó, missão cumprida, fiz realmente o que era certo, né? Como até a Tânia falou, né? Aquela questão dos espíritos completistas, né? Ele vem e consegue aproveitar toda a sua encarnação naquilo que ele se propôs a vir. Ô, Ronaldo. Pois não. O espírito, quando não é muito esclarecido, parece que ele se acomoda, ele passa a gostar tanto da vida material, que quando ele desencarna, ele não se conforma, né? Não se conforma. E parece que de lá para cá, não sei se guardadas as devidas proporções, se é mais ou se é menos, eu não sei, mas parece que tem espíritos também que se acomodam, estão mais acomodados, né? Com a condição espiritual e tem mais receio, né, de encarar novamente toda essa epopeia que é a encarnação, né? A reencarnação. Sim, com certeza, né? Tem espíritos que eles estão do lado de lá e eles falam assim, puxa, aqui eu não sinto dor, eu não tenho sede, eu não tenho doença, sabe? Eu posso ir para onde eu quero, eu posso, sabe? Tem que fazer algumas atividades, tem, mas eles se acomodam, mas até esses, né? É chegado o momento de ele dar um passo a mais na sua evolução. E os benfeitores espirituais, os mais evoluídos, os chamam e tem aquele papo sério com ele, ó, tá na hora, você tem que tomar uma decisão, você não pode ficar aqui para sempre. Se você não for, né, agora, né, então a gente vai ser, vamos dizer assim, obrigado a te colocar lá de alguma maneira. Então, meu filho, né, veja que isso é para o seu bem. Deus está te dando essa oportunidade, aproveite, meu filho. Né? Não tenha medo, nós vamos te ajudar, nós estaremos do seu lado. Né? Você já aprendeu as coisas, você sabe como é que funciona. Fortaleça mais as suas ideias de amor, de bondade, para que quando você chegar lá, você consiga dar um passinho a mais lá na frente. Você não já viu como é lá nos mundos felizes? Né? Você quer? Não, eu quero. Então, você tem que, né? Você tem que passar por esse processo. Né? Então, eles são convidados de maneira bem carinhosa, né? Assim como eu falei, né? Aí para encarnar de novo, né? A gente sabe que é uma falsa sensação que eles têm lá que eles conseguem também e chegar lá nos mundos mais felizes tão rapidamente como pela encarnação. E eles não querem, muitos não querem vir porque eles lembram do sofrimento, das dores, das angústias que a carne faz com que ele passe. Outros, né, querem voltar logo para ter aquela sensação de poder, do orgulho, da vaidade, do materialismo, que eles ainda são dependentes. Você vê, tem os extremos, né? Mas lá no mundo espiritual, como eu falei, né, os espíritos sempre falam, né, tem uma preparação para a reencarnação. Todos esses espíritos chegam, têm consciência que eles têm que se melhorar, eles têm vamos dizer assim, um educandário que os ajudam a entender o que eles estão passando, o que eles precisam passar para chegar na sua evolução. É por aí. Vamos lá? A união do espírito com o corpo começa na concepção, ou seja, então, na hora que o espermatozoide se une ali com o óvulo, ali, pessoal, né, já tem um espírito, né, basicamente, muitas vezes, né, tem um espírito já designado, né, para poder se ligar a esse óvulo, né, que vai ser gerado. Tá? Existem casos, os espíritos falam que não tem nenhum espírito ligado ao óvulo. Tem, os espíritos falam, tem casos, que até no livro dos espíritos falam isso. É um teste para os pais e para o próprio espírito, né? Principalmente para os pais, né? Que vai ter um óvulo ali, ele não vai conseguir amadurecer e não vai gerar nenhum ser. Né? Mas no momento
que está tudo certo, e ele já se ligou, né? Então, né, já tem um espírito lá ligado àquele corpo, né? Não pode mais nenhum outro espírito se ligar, porque já tem um espírito já determinado para aquilo ali. É por isso que existe o tal do planejamento reencarnatório. Não acontece nada por acaso. Tá bom, pessoal? E tudo isso... Ronaldo, Oi, não. joga aí no seu ventilador. Não há nada programado. E no caso de estupro? No caso do estupro, desculpe, também. Né? Não é programado, né? Mas como eu falei da outra vez, o que é que acontece no caso do estupro? Né? Alguém, uma moça, alguém é estuprada e engravida. Como eu falei, existe reencarnações, né, que, vamos dizer assim, são acidentais, podemos, não sei um outro termo que seria, mas mesmo essas que acontecem, que muitas vezes essa reencarnação acontece por quê? Porque alguém é estuprado. Porque a pessoa que estuprou é desequilibrada, né? Por exemplo, o homem que estuprou a moça é desequilibrado, tem tendências anormais, são pessoas que ainda estão em baixo nível de moralidade. Então, essas pessoas, como falou o Alahá, né? Essas pessoas abrem portas na sua vida que não era para abrir. Ou seja, não estava previsto dela pegar uma pessoa à força e estuprar para poder saciar suas vontades mundanas. Não estava previsto, mas ele foi lá e abriu essa porta. Aquela moça que foi estuprada, podemos entender se essas coisas acontecem, talvez ela tenha que passar por isso. Né? Eu não sei o que, é que ela fez em outra vida, então talvez ela tenha que passar por isso. Talvez não dessa maneira, mas tem que passar de alguma forma de uma gravidez inesperada. Aí que está. Mas no momento que acontece essas situações, o que é que vai acontecer? Os espíritos que estão mais próximos a essa moça que engravidou, aqueles que têm mais afinidade com ela, vai se sentir uma tremenda atração pelo, como eu falei, né? Pelo útero dessa mulher, né? Eles vão se sentir uma atração enorme na hora que formar o zigoto. É tudo magnetismo, pessoal, os espíritos falam. E aí eles vão se ligar, mesmo não querendo, eles vão se ligar a isso. Mas mesmo aí existe a providência divina que está atuando ali para que aquele espírito que se uniu, né, também tenha uma oportunidade de tentar se melhorar. Obviamente, né, a depender do meio que ele vai nascer, né, pode ser que ele tenha que passar por muita dificuldade. Obviamente, pode acontecer que essa moça que engravidou, devido a também por ser um espírito ainda com a moralidade muito baixa, né, não aceite e queira utilizar-se do aborto para poder tirar aquela criança que ela rejeita por não ser de uma pessoa que ela ama, vamos falar assim. Mas os espíritos são taxativos quando falam, né? A partir do momento que há a ligação, né, do espírito com o óvulo, já existe uma vida, já existe um espírito ligado aqui. E se você corta esse laço de forma, vamos dizer, brusca, né? Não deixa se completar a gestação, né? Não é aquele caso de aborto espontâneo, tem outros casos para salvar a vida da mãe. Se você corta abruptamente por rejeição da forma que aconteceu, ou por outro motivo qualquer que seja, você está tirando a oportunidade de um ser de ter uma oportunidade de evoluir. E você está infringindo a lei de Deus, de uma hora você vai ter que se reparar esse compromisso. Ou seja, você está adquirindo um compromisso para as próximas vidas, e muitas vezes é doloroso. Os Espíritos falam que muitas mães, muitas pessoas que se casam aqui nessa vida, elas lutam para ter um filho e não conseguem. Muitas vezes, por agredir tanto, né, agredir o seu útero em outras vidas, né, devido a abortos que foram feitos,
ela acaba vindo para essa vida sem a oportunidade de poder gerar uma criança. Aí tem que adotar e outras coisas mais. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, Macário. Sim, eu coloquei porque realmente é um assunto bem polêmico, quando você fala que há sempre planejamento, né? Sim. Aí como é que fica num caso desse, né? Sim. Mas não é bem o planejamento, que a espiritualidade não vai planejar um estupro, né? Não, mas são portas que se abrem, como eu falei, que não tinha necessidade. Agora, aí a gente fala, você falou, essa pessoa, a moça, teria que passar por isso. Como a gente reencarna? Pergunta número 200. Homem ou mulher, dependendo da função que você vai exercer, quem sabe essa mulher tem sido um homem na encarnação anterior e tenha praticado um estupro. Né? Isso também. Pessoal, o que a gente tem que entender é que a gente, quando está aqui no mundo encarnado, o nosso livre-arbítrio é inexpugnável. O Espírito fala que nem Deus interfere. Então, é muito difícil você chegar assim e falar isso não vai acontecer, isso pode... Não, porque essa decisão de fazer ou não fazer depende do ser, do espírito que está ali, da vontade dele de tomar a decisão. É uma coisa que não é o que eu falo, né? Eu acho que a espiritualidade ela se transborda assim para tentar resolver todos os casos e situações para que tudo corra bem. É uma coisa descomunal. Eu na minha cabeça, não consigo imaginar como é esse sistema todo lá na espiritualidade, porque existem casos e casos, né? Tem uns casos mais simples, o Sergismundo é um caso, vamos dizer que assim, o mais comum, e tem outros que ele fala que é muito mais complexos. Né? Imagine esses outros mais complexos que a gente não tem ideia de como é. Entendeu? Existe esse caso dos abortos também. Então, são casos que a espiritualidade ela está sempre ali para nos ajudar, para tentar nos orientar no melhor caminho. É por isso que muitas pessoas, né, o próprio Divaldo já falou, né, lutam, né, sobre essa questão de legalização do aborto, porque a partir do momento que o ser se uniu ali, então já existe uma ligação. A partir do momento que o óvulo se uniu ao espermatozoide, de 4 a 6 horas depois, já tem um espírito ligado. Então, não tem essa pílula do dia seguinte, tudo são meios anticoncepcionais que vai tirar a oportunidade de vida de um ser, de vida de um ser que está programado ou não para vir ali para poder seguir sua vida de espírito em evolução. E se a gente tira essa oportunidade, vai criar alguns processos dolorosos para o espírito, para a pessoa que tirou futuramente, cria processos de obsessão fortes, porque o espírito que é reencarnante ele vai se revoltar. Né? Quem assistiu aquele filme lá, tem um filme que passou sobre essa questão do aborto, é um jovem que ele trabalha, agora me esqueci o nome, ele fala sobre essa questão de aborto. Então, tem muitos espíritos abortados que ainda ficam naquela situação reduzida para evitar que ele se revolte ainda mais, ele dá um tempo ali porque ele pode criar um processo obsessivo tão grande para aqueles que tiraram a vida, e aí gerar mais problemas futuramente, não só para ele, como para aquele ser dali. Então, são coisas que a gente não consegue imaginar, né, todo esse processo, né, todas esses caminhos e atalhos que existem, né, em relação à reencarnação. A gente, vamos dizer assim, eu acho que a gente sabe um pouquinho, né, da reza, não sabemos tudo, né? Mas a gente tendo essa compreensão e entendendo que isso é um crime perante a lei de Deus, o aborto jamais, na minha concepção também, jamais deveria ser aprovado em estágio nenhum como é que se chama? Da gravidez da mulher. Aqui no Brasil parece que foi aprovado, né? Aqui até acho que é terceira semana, quarta semana, não sei, né? Que a mulher pode, né? Legalmente fazer o aborto, né? Legalmente, entendeu? Mas a gente, como viu aqui, né? Isso não é recomendado, né? Porque vai criar um processo, né? Depois. Eu não sei se foi aprovado não, viu? Acho que foi aprovado. Aprovado no caso de estupro. No caso de não deixa é a aprovação, né? No caso de estupro, né?
Não, mas o que o que eles do normal, o que né? eles estão pedindo é a liberação independente de estupro ou de doença da mãe. Legalizado é o aborto no caso de que haja risco de vida para a mãe, sim, ou no caso de estupro até o terceiro mês, terceiro ou quarto mês, se eu não me engano. É isso aí, até o terceiro mês. É isso aí que eu estou falando, né? Então, não deixa de ser uma legalização, né, mesmo que parcial, do aborto, né? A Argentina liberou, desculpe falar, né? Então, a gente, né, as pessoas só veem o lado material das coisas, né? Esse outro lado espiritual tem, vamos dizer assim, o ser humano ainda está um pouco, né, está esquecido desse lado aí. É por isso que muitas das dores e sofrimentos vão ocorrer, né, futuramente para essas almas, devido a essas ações impensadas, vamos dizer assim, só para se ver livre, né? Ronaldo, não sei se vai abordar isso aí. É abordar, não é abortar. Sim. A reencarnação de Beethoven. Não, de Beethoven não. Que é uma história legal, né? Porque, que ele era surdo. A mãe... que a mãe já era... Ele acho que era o quinto ou sexto filho, e todos os filhos anteriores tinham problema. Tá? E o pessoal estava aconselhando a mãe a abortar. E ela não abortou. E foi o Beethoven. Então, você vê, né, uma oportunidade que, se ela tivesse abortado, não teríamos essa obra-prima que serve para os nossos ouvidos, né? Então, é uma questão muito delicada essa questão do aborto, né? Pessoal, vamos adiantar para não daqui a pouco eu não termino. Aí também a gente tem também das causas das mortes prematuras, porque tem crianças que já nascem e morrem prematuramente, né? Então, uma imperfeição da matéria, né? Muitas vezes foi planejado tudo bonitinho, certinho, e por algum acaso, né, vamos dizer assim, a mãe tomou um remédio, né, que alguma substância ali era alérgica e causou uma deformação no feto. Eu estou supondo aqui, né? Então, essa criança que vem a nascer, nasce com problema congênito e depois desencarna. É o quê? É uma prova para os pais também, é uma prova para o espírito ali também. Não foi uma coisa, não foi um aborto, né? Foi algo que aconteceu, né, sem intenções, né? Que conta sempre, a gente sabe que é a intenção, né? E sempre, como eu falei, né? Prova e expiação para o espírito e para os pais também. Tá? E aqui tem uma parte do espírito reencarnante durante a gestação. Eu vou mandar para vocês um texto como se dá o passo a passo, o que é que acontece nesse momento de perturbação do espírito até o 9º mês que ele vai reencarnar, como se dá a concepção. Tá? Aqui eu vou falar de forma mais simples, né? Generalizada. Né? Então, a gente viu que ele é tomado por uma perturbação, né? Expectativa, angústia, né? Medo, tudo isso, né? Passa o espírito nesse momento, né? Ele vai entrar num estado de sonolência, né? Vai aquele torpor, porque ele vai ser miniaturizado. Nesse processo de miniaturização, para se colocar ali no óvulo, ele vai começar a esquecer as coisas, ele vai perder a consciência de si, né? Ele vai esquecendo o passado e tudo que aconteceu lá atrás, né? Suas ideias vão se apagando, né? Mas todas essas aptidões, de todos os conhecimentos que ele já tinha de outras vidas, isso aí está latente nele. Simplesmente ele esquece naquele momento da escrita, mas quando ele volta ao espírito, ele lembra de tudo, né? Quando ele desencarna, ele lembra de tudo, tá? Após o nascimento, o que acontece, né? As faculdades se desenvolvem com os órgãos. Então, à medida que os nossos órgãos vão se desenvolvendo, as nossas aptidões que a gente tinha, muitas delas vão se aflorando, algumas mais que as outras. Tá? Porque essas faculdades vão se aprimorando. Porque você tem que ter órgãos, né, capacitados para poder entender e justificar essas capacidades, essas aptidões de outra vida, né? Então, até o cérebro, né? Seu cérebro começa a se desenvolver e você começa a ter mais consciência de si mesmo, né? Muitas vezes as suas virtudes e seus vícios anteriores começam a aparecer. É por isso que a educação do 0 aos 7 é importantíssima
para que se calem os vícios, né, e se cresçam as virtudes. Isso depende muito mais dos pais. Os pais têm que ser educadores sempre, sabe? Tem que mostrar sempre para os seus filhos o que é certo, o que é correto, a maneira correta de agir, para poder eles se fortalecerem nisso, porque as tendências lá de trás, se forem muito viciosas, isso vai depois falar com ele alto. Se ele não tiver uma boa educação, ele não vai poder confrontar aquelas tendências que ele tem dentro dela com aquela educação que os pais deu para ele. Né? E aí é que está o problema. As ideias eles voltam pouco a pouco, ó, pouco a pouco. Eu acabei de falar. Beleza? Vamos falar um pouco sobre aborto, então? A gente já falou um pouco ali, né? Existe 3 tipos de aborto, né, pessoal? Todo mundo sabe quais são os 3 tipos de aborto? Três, não sei não. Não? Quais sei são? Não. Espontâneo. Tem o espontâneo. Tem o provocado. Tem o provocado, agora eu não sei o terceiro, não. Também não tenho ideia. Aborto espontâneo, provocado ou... A desistência. Hein? A desistência do espírito. O espírito pode existir? Isso. Mas aí não entra no aborto espontâneo? Entraria no aborto espontâneo, né? Não sei. Qual que é o terceiro, Ronaldo? Deixa eu puxar da minha cabeça agora, né? Eu lembrei que era 3 tipos de aborto. Às vezes eu também esqueço. O espontâneo. O provocado, que é no caso que a gente estava falando. Não entraria naquele caso onde eles tomam o que toma a pílula do dia seguinte? Ele não entra também num tipo de aborto? Aí já é um aborto também provocado, né? Provocado. Qual que é o terceiro, Ronaldo? Provocado para ser por outra pessoa, para fazer com que a mulher aborte, ou voluntária, a própria mãe aborta. O próprio organismo, né? Não, o organismo é espontâneo. Agora, né? Por exemplo, a mulher está grávida e alguém vem e faz ela abortar. Tá. Imposto, né? Ou ela mesma é voluntária e aborta. Então é provocado, imposto e espontâneo. Isso, acredito que seja isso. Agora que me fugiu a cabeça, pessoal. Mas, independente dessa questão, né, vamos dar andamento, né? A gente tem que ter a ideia sempre que o aborto é crime, né? Independente. O aborto só não é crime quando, pessoal? Aliás, tem um caso que o aborto não é crime, né? Qual seria? Espontâneo. O espontâneo. Quando é uma reação do próprio organismo, tanto da mulher, independente. A mulher não faz nada, é uma má formação que a matéria tem, por isso que não acaba sendo abortado. Então são 2. Esse é um, né? Nossa. Concordo com você, estou dizendo que concordo com você. Qual é o outro caso em que... Alguém falou já isso aí, ó. Então, espontâneo. Mas tem outro caso. Quanto que é um risco para a mãe? Isso. Ou seja, quando a gestação, né, corre risco da vida da mãe. Os espíritos falam, é necessário que se salve uma vida que já está ali, conta do que uma que vai se formar. Então, nesse caso, não é crime, né, porque a vida da mãe está em risco. Então, é justo que se preserve uma vida que já existe, já está ali, né, do que uma que vai se formar ainda. Então, nesse caso, não é crime perante a lei de Deus. Tá bom? Mas até, inclusive, dentro da medicina existe essa lei também, né, Ronaldo? Isso. Você falou também. No caso de... Preservar a vida da mãe. Isso, mas estou falando perante as leis de Deus, né? Isso é a lei dos homens também, né? Então,
o aborto que ele fala aqui, provocado, né? Como o aborto é provocado, né? Como eu falei, aborto provocado. O espontâneo não é provocado assim por ninguém, né? Ele é espontâneo, o nome já está dizendo, né? Mas o provocado em si é nesse caso que não é crime, né? Quando é para salvar a vida da mãe, porque os outros, né, são sempre um crime. Todos os envolvidos serão responsáveis. Né? Nesse documento que eu mandei para você de estudos, para você, não sei se todo mundo leu, tem um caso que o André Luiz conta no Nosso Lar, que chega uma senhora lá nos portões do Nosso Lar querendo entrar. E vão chamar uma veneranda lá para poder saber qual é a situação. E ela fala assim, mas ela está cheia de manchas no corpo, né? E ela fala, nossa, aí elas vão lá e olham, né? E ela quer entrar de qualquer maneira para poder fazer parte do Nosso Lar. E a história é mais ou menos assim, né? Aí quando vem um responsável, né, por essas questões ali do Nosso Lar, ele olha para ela e fala assim, vocês não estão vendo aquelas manchas? Que tem as manchas escuras e tem outras que tipo os nódulos mais escuros, vamos falar assim, que as outras pessoas não tinham visto. Vocês não estão vendo aqueles outros nódulos lá? Ele falou, eles olham, aí eles contam, são 58. Então ele fala assim, ó, essa moça, ela trabalhou trabalhava na área de saúde e ela realizou 58 abortos, né? De várias maneiras, né? E esse responsável lá que permitia ou não a citada das pessoas, ele falou assim, ó, eu estou vendo ali a dor de cada criança que ela abortou. Ele conseguia perceber isso de várias maneiras que ela tirou a vida, cortando, estilhaçando, e isso, né, ele via naqueles pontos negros que ela tinha, né? Então, você vê como isso carrega. E ele não deixaram ela entrar, porque ela ainda não estava preparada para isso, né? Aí ela sai xingando tudo, né? Realmente não estava preparada. Então, quem lê o Nosso Lar, né, passa por essa questão, o André Luiz coloca também essa questão aí, né? Então, todos os envolvidos vão ter que responder, né? Todos eles. Pode ocorrer por vontade do espírito reencarnante que recua diante da prova que escolheu, né? O espírito recua, acaba não querendo, né? Pode ocorrer por vontade do espírito reencarnante que recua diante da prova que ele escolheu. Então, lembra quando eu falei, quando ele se une ao corpo, mas quando o laço ainda é muito tênue e essas perturbações podem incomodá-lo tanto que ele acaba recusando a prova, aí, né, o que é que acontece? Né? Há aqueles abortos, né, que se chama espontâneo, mas o espírito, né, que estava ali ligado que provocou, vamos dizer assim, né? Ele recuou da prova, né? É que a gente não tem essa visão do outro lado, né? O nosso aqui provocado seria pela ação humana, vamos falar assim, né? Não é crime quando que é para salvar a vida da mãe. Importante saber isso. E quais são as consequências do aborto, pessoal, para o espírito reencarnante, né? Então, ó, uma existência perdida, né? O espírito vai reencarnar, terá que recomeçar, né? Esse espírito que recua diante da prova, né? E tem outras consequências também, né, para aqueles que ficaram, né, para a mãe que provoca, né, esse aborto que a gente chama delituoso, podemos dizer assim, né, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade, né, nem braço, aquele ser que está ali, não tem como dizer. Quem assistiu um filme que é um filme muito chocante, né, que ele fala sobre aborto agora, como é o nome do filme? É um filme antigo, que mostra um médico colocando lá um ferrinho para poder matar o feto. Você vê a criança se afastando, colocando a mãozinha, sabe? Se mexendo. É uma coisa assim que... Aí você, poxa, tem vida aquilo ali, tá ligado, né? Oi? Ronaldo, eu não sei exatamente o nome, mas não sei se é o grito do silêncio ou se é o grito silencioso. É isso aí, o grito silencioso, é o grito silencioso. Mas é um filme muito chocante aquilo lá, né? Você percebe realmente o espírito ali, ele mostra, né? Acho que ele coloca no raio-x, mas não lembro mais ou menos, e ele vai enfiando a faca, a tesoura,
e você vê a criança se afastando, parece que ela está pedindo socorro ali, né? Uma coisa angustiante, né? Quem assiste aquele filme, né? É triste, é duro, né? Isso aí é um verdadeiro infanticídio, né? Que acontece, né? Então... Esse médico ele tinha clínicas de aborto e ele filmou aquilo para mostrar para o pessoal que não tinha havido o feto. E, a partir dali, ele fechou as clínicas de aborto e passou a fazer palestra e campanha contra o aborto. Isso, realmente, Macário. Você está com a memória melhor que a minha, Macário. Mas sou mais novo, né? Por isso. Realmente é isso aí, né? Ele depois... Aí você fala assim, mas ele está isento dos... Não, ele não está isento. Ele vai ter que, né, depois, futuramente, reparar isso de alguma forma, porque ele cometeu, ele tirou as vidas. Né? Esses espíritos podem virar sérios obsessores dele, né? Apesar de ele ainda em vida tentar né, corrigir os erros dele, né? Porque... Muitas vezes, como o Macário falou, né, na concepção dele era só um órgão vivo, não tinha nada de vida, nem nada que sustentasse que ele poderia ter alguma reação em relação a se proteger, né, se conservar. Quando ele vê aquilo ali, ele se choca, né? Ele muda, né? É uma coisa chocante, né? Então, a mãe, ela não é dona da vida de que foi gerada em seu ventre, né? Isso a gente sabe, né? Ela pode ser até ela está engravidando, mas a vida que está ali não é dela, né? A vida que se forma dentro do ventre, né? Que ela possa estar negando ali o direito à vida, né? Não é ela que é a dona, ela que tem o direito de dizer quero ou não quero, né? O direito até ela pode dizer, não quer tudo, mas ela não, em relação à vida que está ali, ela não é dona, né? Só Deus, né? Como é que a doutrina vê atualmente todo esse avanço da tecnologia e da medicina para que haja fertilização, né, que não seja o natural? Tem algum... Existe as fertilizações in vitro, né? Na minha época, muitos falou naquela bebê de proveta, né? Lembra, né? Era muito falado naquela época. Então, são maneiras também de oportunidades que se dá ao espírito de poder reencarnar. É um ser que está ali, não deixa de ser. Porque a maneira de você gerar vida aqui tem que ser um espermatozoide e um óvulo. Pode não estar na barriga da mãe, pode estar num objeto de tecnologia ali, mas irá se gerar uma vida, vai se ligar um espírito de alguma maneira ali, né? E ele tem que passar por esse processo, até talvez para poder a medicina avançar em determinadas áreas, esse espírito vem com essa missão, né? Com essa prova, para poder também ajudar a medicina e a tecnologia a evoluir nesses processos de fecundação, ou até mesmo de descobrir doenças antes que se chegue, mas mesmo assim isso tem muita coisa em volta disso, né? Não é só eu assisti um filme chamado Gattaca, né? Esse filme, a humanidade, eles separavam os óvulos, né, o espermatozoide, para que as crianças que nascessem sem nenhum defeito, sem nenhum problema. Muito bom esse filme. Mas, mesmo assim, eles não conseguiam ter todo esse sucesso, porque nasciam crianças com problemáticas. Né? E essas que tinham algum problema, que eu me lembro assim vagamente, elas não conseguiam fazer parte da alta sociedade, daquilo que ele promovia. Então, eles eram, tipo assim, uns párias da sociedade, né? Esses que nasciam. Né? Eles nem deixavam eles tinham as funções de trabalho mais difíceis, que eles consideravam que os que eram perfeitos não poderiam fazer, os diminuía. Eram os párias mesmo da sociedade, e aqueles... tanto que ele tem um irmão que acontece acidente e fica paralisado, né? O irmão dele é inteligentíssimo, né? E no filme mostra isso, né? Ele mesmo com alguns problemas de saúde, ele consegue, né, superar todo aquele aparato de tecnologia que eles inventaram para poder proibir que eles chegassem a determinado ponto, né? Que os párias não poderiam chegar, né? É bem interessante o filme, tá? O Hitler fez isso, né? Tentou fazer isso. O Hitler, né? De certa forma. Só que de uma forma bem monstruosa, né? Podemos assim falar, né? E vamos agora ao nosso planejamento reencarnatório.
Eu sei que muitas dúvidas pairam, né, porque o assunto é vasto, né, eu tentei resumir, né, mas eu queria falar muito mais coisas, mas a gente está limitado pelo tempo, mas a questão é que vocês, né, o objetivo aqui é que vocês tenham uma noção, né, de como é que se dá essa união da alma ao corpo, por que o aborto é um crime perante a lei de Deus, e como é que se dá também esse planejamento reencarnatório, como é que funciona. Então, de acordo com a doutrina espírita, o planejamento reencarnatório pode ser concebido pelo próprio espírito que deseja reencarnar ou por espíritos mais esclarecidos, especialmente designados para essa tarefa. Na primeira situação, o espírito escolhe o gênero das provas, né? É diferente, ele escolhe só os gêneros, que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio, está no livro dos Espíritos. Então, escolher o gênero da prova é aquelas provas que as suas necessidades espirituais para evoluir, né, vão te colocar nesse corpo que você vai reencarnar futuramente para poder quitar, né, os compromissos anteriores e sair vitorioso e dar um passo a mais na sua evolução, né? Isso é que consiste esses espíritos que ele falou os primeiros, né? Tem outros que vêm como prova. Esses espíritos mais esclarecidos, aqueles completistas, né, que a gente falou lá na frente, são esses espíritos que eles conseguem escolher até o próprio corpo, né? Eles mesmos, muitos deles até já planejam ele mesmo a reencarnação, né? Eles aí já é uma evolução muito maior, né? Então, a gente ainda está aqui no beabá ainda, né? Tentando entender essas miudezas aqui. Noutra situação, Deus supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, e é senhor de proceder à escolha. Então, tem uns que eles não têm capacidade de escolher, porque eles ainda não têm consciência daquilo que o incomoda, aquilo que é prejudicial a ele. Então, a espiritualidade coloca diante dele as suas necessidades. Você vai ter que encarnar assim, assim, assim. O espírito pode pedir para rever algumas coisas? Ele pode. E aí é estudado pela espiritualidade se há ou não possibilidade de mudar uma coisa ou outra de acordo com a necessidade do espírito. Tá? Isso aí eu estou falando daqueles espíritos que já têm aquela consciência, que já estão tentando buscar se melhorar, já estão fazendo educandário para reencarnar. Né? Na evolução dos dois mundos, tá? Que diz aqui, ó, cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na sua recorporificação a que se entrega na esfera física. Os espíritos categoricamente superiores podem plasmar por si mesmo o corpo que continuarão as futuras existências, né? São os superiores, né? O corpo é quem os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam em moldes inteiramente dependentes da eternidade. Entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo, esmero e previsão. Ou seja, a maioria, né, existe essa preparação, a espiritualidade está ali do lado, está orientando, está planejando, vai ser assim, assim. Ou seja, tem um esmero danado, tem uma cautela, são, como a gente se diz, não, são especialistas, são pessoas espíritos altamente qualificados para esse tipo de processo, esse tipo de acontecimento que vai ajudar o espírito a evoluir. Então, a gente, lá no mundo espiritual, André fala no nosso lar que existe um ministério da reencarnação. Ou seja, se existe um ministério da reencarnação, é porque esse negócio é importantíssimo. Tá? E lá ele vê, né? Lá tem todas as estruturas orgânicas do nosso corpo montado, e tem os mapas genéticos de todo ser humano, né? De todo o nosso corpo físico. Então, são pessoas, espíritos altamente qualificados para poder fazer esse tipo de serviço. Não é brincadeira de criança, não. O negócio lá é sério, no Ministério da Reencarnação. Acho que a gente não tem esse entendimento ainda do que se passa por lá. O André Luiz
deu assim só um refresco para a gente, ó, tem isso aqui, tem aquilo ali e tal. Foi quando ele falava um pouco da reencarnação do Segismundo, né? E tinha uma outra moça lá também que ela tinha que nascer com os problemas de tireoide, porque ela foi muito bonita na encarnação, já era espírito já também ali, que já estava trabalhando, já estava já com muita consciência sobre a realidade do espírito. Então, ela pediu para nascer assim porque ela desvirtuou as filhas do caminho e ela pediu para nascer com um problema de tireoide, porque a tireoide fazia com que ela engordasse e ela se tornasse feia, porque na outra vida ela é muito vaidosa e bonita. Ela tinha medo de que a beleza a despertasse nela a vaidade de outra vida. Você vê que o negócio não é fácil. Até os espíritos já mais esclarecidos, eles têm essa receita, né? Que pode acontecer, se eles não estiverem firmemente nas suas convicções, né? Isso pode acontecer. Aqui tem umas questões que a gente fala em relação ao planejamento reencarnatório, né? Quando é definido o momento da reencarnação, né? Quais são as condições que determinam que é chegada a hora do retorno da vida corporal? Podemos selecionar as provas ou experiências que vivenciamos no plano físico? A gente já viu algumas coisas dessas aí, né? Que critérios são utilizados, por exemplo, para a escolha dos nossos pais e demais familiares? Tem critérios aí, né? Ou da cidade, do país em que renascemos. Né? A gente tem que dar, pessoal, eu falo sempre, né? A gente tem que estar feliz que nasceu no Brasil e que aqui a gente tem a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Em alguns países, a gente não tem essa coisa. Tem países aí que a doutrina espírita, as pessoas nem sabem que existe doutrina espírita e espiritismo. As pessoas não têm essa realidade espiritual que a gente tem conhecimento hoje. E a gente pode, quem sabe, em outra encarnação, nascer aqui no Brasil, nascer em outro país, né, que ainda está engatilhando nessas questões. Como é que vai ser? É coisa para se pensar, né? Como são definidas as questões relativas a casamento, aos filhos e à profissão? Tudo isso aí envolve, né, a questão de planejamento reencarnatório. Ou seja, aqui são alguns traços que a gente pode imaginar, né? Puxa vida, né? Muitas questões. Né? Imagine no Ministério da Reencarnação como é que ele lidar com todas essas questões. E ainda mais, cada espírito, né, é um mundo, né, é uma encarnação diferente, não tem uma igual, aqui nem digital, entendeu? Tem muito parecida, mas não é igual. Então, é uma mão de obra, eu acho que os caras soam, né? Quando eu falo assim, né, o espírito não soa, né? Então, eles realmente trabalham demais isso, né? Na questão dos 5.8, está escrito assim, no estado errante e antes de começar a nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. Será que o espírito tem essa consciência de tudo que vai acontecer na vida dele, pessoal? Pelo que vocês já entenderam um pouquinho, será que tem? Não, só em linhas gerais, né? Linhas gerais. Ele tem que passar. Uhum. O que mais? A gente viu que o espírito ele escolhe o que? O gênero das provas, né? E mesmo escolhendo o gênero das provas, nada diz que ele não possa vir e falhar, né, pessoal? Nada disso, né? Que ele, pô, eu vou precisar nascer. Oi? Porque o livre-arbítrio... Isso, exatamente. A gente vai se decidir. Esse tal do livre-arbítrio aí, essa coisa maravilhosa, que vai ser o divisor de águas. Eu posso escolher o gênero, vou precisar passar por isso, vou ter um câncer, vou recuperar, vou ter uma vida, sei lá, uma vida... Eu vou precisar utilizar um aparelho para me locomover, não sei, né? Um exemplo, né? Mas tudo vai depender do meu livre-arbítrio, da minha maneira de enxergar a vida diante dessas provações, dessas expiações, né? É a maneira com que eu encaro isso. Se eu reclamo, se eu estou murmurando, ou se eu aceito isso como uma necessidade de melhorar também e evoluir, né? Como uma lição. Né? Vai depender muito disso. Quem lembra dessa cena aí do filme, né? André Luiz com a mãe. Né? E André Luiz ele não podia ver a mãe, né? Ele via a mãe de vez em quando ele precisava, a mãe aparecia, porque ela estava no outro patamar, né? Então, diferente.
E é um caso, né, que ela precisou reencarnar, né? Falou para André, eu vou precisar reencarnar para quê? Para resgatar o seu pai, que o pai dele ainda estava lá no umbral e não conseguia sair porque ainda estava amarrado com outras duas criaturas, né? Que ele se enlaçou através das teias sexuais e elas não deixavam sair. E ele ia voltar para casar com ele novamente e receber essas duas moças que eram amantes do pai como filhas. Ó, que espírito, né? Brincadeira? Então, é uma coisa para você ver que é um espírito de quilate para assumir uma prova dessa, né? E ia perdoando, né? Todas elas, né? Porque ela era vítima, né? E ela perdoou e aceitou recebê-los para reeducá-los, né? É a grandeza espiritual disso tudo, né? Se o espírito pode escolher o gênero de provas, que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas, pessoal? Será que tudo foi previsto e escolhido? Falou, Ricardo. Vamos cair do mesmo. Não, né, pessoal? Planejado, mas pode ser não realizado. Todas vai não, depender né? do que fizer, né? Isso, né? Tudo não, né? Que a gente fala todas, né? Não tem como todas as tribulações, porque, como é o nome, a gente já falou anteriormente, o próprio livre-arbítrio, né, pessoal? Não tem como você prever tudo, né? Todas não é bem um termo, porque não escolheste nem previste tudo que vos sucede no mundo, até as menores coisas, né? Então, tem coisas que vão acontecer na nossa vida que não está programado, e a gente tem que saber lidar com elas, né? Escolheste apenas o gênero das provações, né? Os detalhes são consequências da posição e, muitas vezes, das vossas próprias ações. É aqui que a gente fala, né? São, muitas vezes, do nosso entendimento, o nosso proceder, das nossas escolhas, que a gente fala, né? E das portas que a gente abre, às vezes, sem necessidade, né? E isso aí vai gerar, talvez, dar futuramente mais compromisso ou dores, né? Que a gente acaba trazendo, porque a gente ainda tem algumas imperfeições de nossa alma que ela pode se colocar presente na vida presente. Colocar presente na vida presente é legal. Ficou bom. Vamos lá, que está terminando, vamos lá. A questão 262. Como pode o espírito que, em sua origem, é simples, ignorante e sem experiência, com conhecimento de causa, e ser responsável por essa escolha, né? Então, o Kardec pergunta aos espíritos, o espírito nasce simples e ignorante, como é que ele pode ser responsável pelas escolhas, né? E os espíritos respondem, você vai nascer simples e ignorante, mas Deus o que? Deus lhe supre na experiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir com fase de uma criança e de berço. Eles vão te dar paz, que vão te orientar também, vão colocar pessoas no seu caminho que vão te ajudar. Tudo isso, né, é educação, tudo isso é lição, é aprendizado. Tudo pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele deixa livre para escolher. E só então é que muitas vezes o espírito se extravia, ou seja, naquele momento em que eu já tenho consciência de mim, passei dos 7, estou chegando aos 17, eu já sei o que eu quero da vida, não, isso aqui não me interessa, meu pai é careta, minha mãe, não, agora eu que sei, eu vou fazer do meu jeito. Bom, vai, né? Vai aprender? Vai, às vezes vai caindo, vai, mas tudo isso também é aprendizado. E muitas vezes esses afloramentos, né, atávicos, né, de coisas de lá de trás, eles afloram fortemente no espírito, porque se não tiver aquela boa educação de berço, ele pode se desviar do caminho tristemente, né, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos, principalmente aquele que Deus colocou no seu âmbito familiar, né. Os pais têm que ser bons educadores. Então, o que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer, né? Imagine você lá no mundo espiritual, Silvano. Você vai reencarnar. O que é que vai te guiar você nessas escolhas, né? Das provas? Eu na próxima encarnação, eu vou escolher ser feio. Eu já estou acostumado. É mais fácil. É isso, pô.
Então, o que é que guia os espíritos nas provas? O que é que vocês entendem? O que é que todo mundo espiritual, o que é que vai me guiar na minha próxima encarnação? Eu acho que são determinado, eu passar por determinada ou não situação. O que vai guiar são... Porque eu acho que quando a gente desencarna, a gente passa por um período que a gente faz uma autoanálise do que fizemos de certo e de errado, quanto a gente conseguiu evoluir, e principalmente começa a focar no que a gente errou. Isso, por aí mesmo. Então, para voltar, é como um aluno, né, que vai mal numa prova e a professora ali começa a orientá-lo, você precisa estudar mais isso, mais aquilo, né? Na próxima prova você sair melhor. Exatamente. Então, o espírito escolhe de acordo com suas faltas que levaram, né, à expiação, né? Então, aquilo que ele errou muito, ele vai tentar corrigir, porque o que ele acertou, ele foi acertando, já está fixado, né? Já está se fixando cada vez mais. Mas o que ele errou, precisa corrigir. Então, é isso que ele busca na hora que ele escolhe a prova, né, corrigir essas falhas que ele ainda tem. Então, ele escolhe provas que ele possa servir de expiação, que vai poder reparar aquelas coisas lá de trás, segundo a natureza das suas faltas, né? E que o faça progredir, né? Esse progresso é uma aprendizagem, ele vai evoluir mais depressa. Então, aqui tem uma espiritinha que fala aqui, ó, aproveite que você vai reencarnar, porque a transição já começou. Aí depois fala assim, ó, aquele lá já é encarnado aqui do lado, né? Essas crianças de hoje são tão sabidas, né? A mãe fala, parece que já entende o que a gente diz. Aí está aí o Ricardo que nasceu, estou com pressa, esse é o Ricardo. Que está sempre com pressa. Ele não está aí, né? Oi. Ronaldo, como que eles, os nossos orientadores espirituais lá, eles vão a gente vai ter o nosso mentor, o mesmo que nós estávamos em vida, aqui encarnados, ou nós vamos preparar outro mentor espiritual para a gente ter essa nova experiência reencarnatória. Os mentores espirituais, eles nunca são o mesmo, que muitas vezes o seu próprio protetor espiritual, ele tem umas outras tarefas, uma missão que precisa cumprir, e é colocado um outro espírito no lugar dele para que possa te olhar nas suas provas do dia a dia, te orientar, te auxiliar naquilo que você precisa, te intuindo a você tomar os caminhos certos, a você estudar e fazer as coisas corretas. Então, ele não é aquele que vai te seguir para sempre na sua vida. Muitas vezes são outros que você tem afinidade, algum até amigo, algum parente que você não lembra, que possa vir com essa missão, né, de te ajudar como protetor espiritual, né, como que a gente fala, né, que o nosso anjo protetor, né. Então não não quer dizer que o que é hoje meu protetor espiritual na próxima encarnação vai continuar sendo, porque muitas vezes ele vai ter outras missões, ou ele vai precisar reencarnar e ele não vai conseguir fazer isso. Então outro é designado também com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma aquela vontade de tentar te ajudar no seu caminho, é sempre assim. E tem muitos lá assim. Isso aí. Então, a questão do planejamento, já está na nossa hora, reencarnatória está ligada às consequências do uso do nosso livre-arbítrio, situação que sempre reflete o nosso nível de evolução moral e intelectual. O livre-arbítrio, repetidamente utilizado de forma incorreta, o restringe a nossa capacidade de opinar em um novo planejamento. Ou seja, a gente usa muito mal o nosso livre-arbítrio em outras vidas, ou nessa aqui, a gente usou mal o nosso livre-arbítrio, a gente fez muita coisa errada. Com certeza, na próxima reencarnação, a gente não vai ter muito que ficar opinando, escolhendo, não. Ó, o Espírito falou, você tem que passar por isso, isso aqui. Ah, mas eu não quero, porque... Minha filha, dessa maneira, você não fez por merecer. Então, meu livre-arbítrio foi retirado. Então, se você não quer agora, uma hora você vai ter que ir compulsoriamente, compulsoriamente a gente empurrar você lá, vai para tentar melhorar. Então, é melhor que você estude, vá se adaptando para poder essas que você precisa passar agora. Futuramente, você vai poder escolher se você fizer tudo certinho dessa vez. É mais ou menos assim que eles falam para a gente. Né?
Porque a gente tem que ter consciência, tem que fazer a coisa certa. Senão a gente vai... Se os espíritos começarem a passar muita mão na nossa cabeça, o que é que vai acontecer, pessoal? Eu quero assim, eu quero rico, eu quero sair, ser uma modelo. Aí fica fácil, mas é mole, né? Aqui você tem que fazer por merecer, né? Não é assim que a gente fala para os nossos filhos, tem que fazer por merecer, pô. Você quer ser um médico? Então estude, se prepare, faça vestibular, se dedique, pega. É assim que funciona. Então, você quer um corpo melhor da próxima encarnação? Você quer ter uma coisa que você realmente precisa? Então, promova isso em sua vida, né? Faça por merecer. Esses tempos atrás aí, não sei quem do grupo nosso aqui indicou um filminho, é um desenho animado. Eu assisti, é bem interessante sobre a reencarnação. Eu não lembro quem que indicou. Soul, né? A alma, né? Do Disney. Muito interessante. Muito legal. Né? Muito legal. O momento preciso para iniciar um planejamento reencarnatório é infinitamente variável de espírito para espírito. Então, não é o mesmo, Paco. Depende do grau de entendimento de cada um. É por isso que eles falam que lá no mundo espiritual nós somos preparados também para reencarnar. Nós vamos passar por educandário para poder voltar para a Terra. Então, como está próximo, a gente começa já a pressentir. A gente não sabe, a gente começa a pressentir, ó. Sabe aquela coisa que você começa assim, puxa, parece que eu estou me vendo, né, na Terra, vocês começam a entender. Então, já está se preparando, já estou pressentindo. Então, já há uns momentos que o espírito já está sabendo que se aproxima o momento de reencarnar. Sabe-se, por exemplo, que o espírito leva mais tempo para fazer a escolha das suas provas quando acredita na eternidade das penas após a desencarnação. Então, aqueles espíritos ainda que acham que vão sofrer... pode falar. O medinho. Tem muito medo, acha do sofrimento, dor e tal. Aí, as escolhas da por quê? Né? Acho que nenhuma prova vai servir para ele, né? Porque tudo que ele vai passar, eu vou sofrer, eu vou ter dor, não sei o quê, não tem nenhuma boa, né? Então, o que ele quer, né? Então, é complicado, né, Silvano? É complicado, né? Né, pessoal? Né? Não quer vir a nós, pô, o vosso rei do nada? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, pessoal, eu trouxe aqui o espírito completista. O que é, né? Vamos aqui dar uma lida rapidamente para o livro Missionário da Luz. A gente viu falar tanto, eu trouxe para vocês. É o título que designa os raros irmãos que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhe oferecia. Pessoal, ele colocou aqui, todas as possibilidades, nem uma, nem outra, nem algumas, todas. É por isso que é difícil ser completista, pessoal. É por isso que é difícil. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das nossas forças fisiológicas. Nós comemos mal, nós tratamos mal o nosso corpo, sabe? Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outros, mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70%, frequentemente, até mais, de nossas possibilidades, pessoal. É muita coisa. Desperdiçar 70% de possibilidade de se melhorar, poxa, é muita coisa. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem corações, energias sexuais, energias que poderiam ser utilizadas para poder valorizar a vida, né? A gente acaba desperdiçando isso, jogando fora por vícios, né? Aí fala, aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira de operário fidelíssimo, conquista um direito muito expressivo em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro. Você vai poder escolher o corpo que você quer ser um completista. Quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e de iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados. Então,
ele fala aqui, né, quando a gente vem para cá e consegue cumprir, né, todo, né, aquilo que foi programado, né, a gente chega lá como completista, chega lá, puxa, consegui cumprir minha missão, né, como falava o Paulo, né, terminei o ministério, né, guardei a fé. Mas aí eles falam que a maioria, né, eles perdem 50%, 60%, até 30% das oportunidades, pessoal. Por que, pessoal, acontece isso? Alguém poderia me falar? Porque tanta oportunidade desperdiçada? E aí você vê, né? Quem são completistas e depois vem numa próxima oportunidade de missões de amor e iluminação e pode escolher o corpo que quiser, não escolhe a beleza perfeita. Sim. Aquilo que a gente está almejando aqui durante a aula falando, né? Muito então, bem, Mona. Bem colocado. É isso mesmo, né? Né? Porque essas coisas de vaidade, né? Essas coisas, orgulho, vaidade, isso aí não tem mais dentro dele, né? Isso aí não interessa para ele. Ele quer um corpo que faça com essa jornada de amor e de iluminação, né? o ajude, né? Isso, o ajude nessa missão. Então, aí eu perguntei por que muitos desprezam 50%, 60%, 70% dessa capacidade de se melhorar. Por quê, pessoal? O que é que leva o espírito a perder tudo isso aqui? Cai nas tentações. Não vigia, não vigia. Exatamente. As tentações que são tantas, o espírito cede a essas tentações, aos vícios, né? Cede ao materialismo, né? Ao mundo mundano das coisas e acaba esquecendo da vida espiritual. Aí, quando chega a gente lá, pensa que está preparado e não está, né? Pois é, né? Mas a gente não pode desanimar, né? Por mais que a gente chegue lá não sendo um espírito completista, pelo menos que a gente cumpra pelo menos, sei lá, uns 50%, né? 50% tá bom? Tá bom, né? 40%, sei lá, acho que mais de 50% tá bom, né? Pelo menos lá na minha, quando eu estudava, a gente tinha que tirar 5 na recuperação para passar, né? Nossa, só não pode tomar nota vermelha. Chega lá com nota vermelha. Se a gente fizesse 6, 7, tá ótimo, né? Mas, pô, abaixo de 5 não, né? Puxa, pelo amor de Deus, né? Vamos tentar. Só para animar aí, o André Luiz tem um livro aí que fala que quando alguém completa 10% do que se comprometeu, já ficam felizes lá em cima. Ixi, já tem festa. Macário, não entristece a gente, Macário. A gente quer 50, Macário. A gente está tentando nos 50, Macário. É 50%. É 50% de 10%. 50% você tem que ser um Chico Xavier da vida. Ô, Macário, vou chegar lá, vejo aquela festa lá de recepção e falar, pô, sou completista. Não? 10%. O Macário, você não entendeu, Macário. A gente está falando 50% dos 10%. Que não são 50%, são 10% dos 50%. Olha, o Emmanuel e o André Luiz, eles são duros, pega pesar. Ele fala que a nossa evolução é medida em milímetros. Vamos caminhar para ela, então. É por isso que a gente está aqui estudando, lendo, para tentar se melhorar, né? E que isso aqui que a gente aprende em prática. Né? Na hora da prova, o Ricardo já foi embora. Já então, fora, se o Ricardo foi embora, tem que ficar pro o sediário dele, né, que é o Silvano. Não, fica para a Mônica. Vamos lá, pessoal. Aliás, ela não perguntou. Hoje ela não perguntou ainda. Eu posso fazer uma pergunta? Mônica, você está sumida, Mônica. Ô, Verônica. Você eu vou ter que sair, gente. Boa tarde, eu estou quieta aqui, deixa eu quieta. Vamos responder as perguntas aqui, são facinho. É não quero não. Muito obrigada, agradeço. Para fixar os pensamentos. Vamos lá. Senhor. Imediatamente ao nascer, recobre o espírito a plenitude das suas faculdades? Não. É falso, né, pessoal? Claro que não, né? Isso é pouco a pouco, a gente viu, né? Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Sim, verdadeiro. Não. Sim, claro que seria verdadeiro. Não. Não o quê? Verdadeira. É verdadeiro. É verdadeiro, porque a gente viu que tem corpos que não recebem ligação com o espírito, justamente prova para os pais e prova para o espírito, né? Tem, não Sim, são raros, não acontece. Após a união com o corpo, exerce o espírito suas faculdades com liberdade plena?
Não. Ué, mas não é igual a letra A? É falso. É parecido, É parecido. É parecido, é falso, com certeza. É parecido, não é falso. Exatamente, né? A liberdade plena é só depois do que ele já tem consciência de si mesmo lá na frente, né, pessoal? 7 anos. Ronaldo, a gente está ficando esperto. Mano. Os espíritos sabem em que época reencarnarão? Sim. Tem uma previsão. Não, pessoal. Os Eles espíritos percebem. eles não sabem. Eles têm o quê? Um pressentimento quando eles vão reencarnar, né? Eles só têm um pressentimento. Quando exatamente eles não sabem. Nem todo aborto é considerado crime. Sim. Verdadeiro, no caso das mães, né? Que a gente fala, né? Provocado, né? Aborto provocado, né? Aqui, aborto, tá errado aqui, então eu vou ajeitar. A maioria dos espíritos podem escolher o gênero de suas provações. Falso. Ah, não, verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro. Acho que é falso. Eu acho que é verdadeiro. A maioria podem, pessoal. A maioria, sim, é aquele caso que estamos juntos, né? A maioria pode escolher o gênero, mas nem todas, tudo que o espírito vai escolher, ele vai ser aceito, né? Não. Ele pode escolher. Aqueles que ainda estão na ignorância, né? Ainda muito pobre em virtudes, eles vão ser praticamente assim, ó, Ronaldo, isso aqui para você, tá bom? Ah, não, isso aqui não, mas isso aqui você, por enquanto, não pode escolher nada, não. Vai, tá bom demais. Mais ou menos assim. Vai ser um milionário lá na Terra. Deixa. O livre-arbítrio, repetidamente utilizado de forma incorreta, restringe a nossa capacidade de opinar em um novo planejamento. Verdadeiro. Verdadeiro, né, pessoal? Mamão com açúcar, pessoal. Até vocês estão bons demais. Aí, parabéns, pessoal. Você que tá bonzinho. Parabéns, gostei de ver. Ô, Marlene, tinha visto você aí, tudo de bom. É que todo mundo deu parabéns. Todo mundo deu parabéns para ele semana passada, então ele tá contente, tá bonzinho. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado da aula, tenham tirado algumas dúvidas. Se tiver dúvidas, né, vocês falam, leiam, tem o livro Missionário da Luz, quem quiser pegar só o capítulo lá chamado A Reencarnação de Segismundo, leiam, que é muito interessante, sabe? Eu vou colocar aqui no grupo lá, como é que se dá o passo a passo quando o espírito reencarna, né? Primeiro mês, como é que o espírito sente, segundo mês, terceiro, porque se eu fosse falar ia demorar muito mais coisas, só futuramente você dá uma lida lá na frente, tá bom? Se ninguém Semana que vem, Ronaldo, é o quê? Quais são as perguntas? Que pergunta que pergunta? Perguntas eu vou fazer para você. Deixa eu ver aqui. Não é você, larga a mão de ser doido, não é você, não. Questões no livro. Larga a mão de ser doido, não é você, não. Não, você está falando as perguntas, eu vou... Não, qual é a parte, qual o capítulo? Tá, eu vou mostrar aqui que a semana que vem é o Macário, se eu não me engano. Né? Período da infância. Isso, ele vai falar sobre o período da infância. Não é a Tânia? Macário. Macário. Olha aí essa que eu estava na questão 3, peraí, 364. É 263. Isso vai entrar, depois da loucura e idiotia, está lá a questão 379, a infância. Sim, senhor. 379, aí vai até a 385, mais ou menos. Né? 379... 385, porque daí 386 vem simpatias e antipatias terrenas. Isso. Interessante esse tema. 385, né? Isso, 379 até 385. Eu acredito que o Macário também vai entrar nesse tema de simpatia. Simpatia? Eu acredito sim que ele vai entrar também, porque depois a gente tem espíritos errantes, né? Aí, entendeu? Mas sim, isso. Dúvida, pessoal? Deu para ter uma noção sobre união da alma no corpo, aborto, reencarnação? Ficou alguma dúvida? Sim, senhor. Se tiver, manda lá para a gente. Oi, Roseli, tudo bem, minha linda? Tudo bom? O Ronaldo, o Jorge, o Elerrante, ele teve um vídeo, uma live dele, foi semana passada, eu acho que eu mandei para você ou para o grupo, não tenho muita certeza. Sim. Ele fala muito bem, assim, bem explicadinho sobre o aborto. E até as pessoas que não querem,
que tenham e coloque para doação. Isso. Seria até muito melhor do claro, que você... Do que tirar eu a acho vida, que eu mandei para você. Se não tiver para você, eu acho que eu mandei no grupo. Mas mandou no grupo, eu vi lá, Rosélia. Eu não tive tempo de assistir, mandou no grupo, né? Eu estava preparando minhas aulas. Explica direitinho. É muito bom. Obrigado, querida. Mais aí, pessoal, assistir. Rosélia, faz a prece final? Ai, nada, que isso. Não, hoje não. Básico, né? Isso, peguei você de surpresa hoje. Isso que é bom. Vamos acompanhar. Vamos elevar nossos pensamentos até nosso Mestre Jesus e agradecer por mais uma oportunidade de estarmos vivos, de ter a doutrina a nosso favor. Agradecer também esses irmãos maravilhosos e esse aprendizado que nós estamos tendo aí com vocês. Então, só tenho mesmo que agradecer a essa oportunidade, que muitos gostariam e não têm. Uma boa tarde para todos e obrigado por essa oportunidade. A gente é que agradece. Assim bom final de semana, tudo de bom, pessoal. Até a semana que vem. Um abraço, beijo no semana que vem. Tchau, semana que vem. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Boa semana. Deus. Tchau.